A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou Ivanildo Gabriel. Nós estamos fazendo vídeos sobre a EBD, da revista Lições Bíblicas, quarto trimestre, o apóstolo Paulo. Esta é a lição 3, 17 de outubro de 2021. A conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo está em Atos, capítulo 9, versículo 3 e 4, e diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática é que a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação de pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Aqui a introdução diz: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então, aqui na introdução, nos deixa claro aqui que a conversão de Saulo houve sim algo sobrenatural ali. A luz do resplendor de Cristo veio sobre ele no caminho de Damasco. Mas ele também respondeu com arrependimento e fé no Senhor. E a nossa conversão no nosso caminho é assim, né? No caminho, quando nós não estamos em Cristo, quando nós não conhecemos a palavra, no caminho, o próprio Senhor Deus vai
proporcionar situações sobrenaturais para que nós, mediante essas situações sobrenaturais, nos arrependamos e, mediante a fé, nós decidamos nos converter a Cristo. De repente você está vendo este vídeo e você ouviu algumas situações em que o Senhor proporcionou uma experiência sobrenatural. Ou de repente você conhece a palavra, já recebeu, já teve algumas situações sobrenaturais, mas ainda não se arrependeu de todo o seu coração. Se você ainda não fez isso, fique nessa aula, pense, reflita nesse texto. De repente é hoje que Deus te chama para um arrependimento e para um encontro com Ele. Amém? Aqui, no inciso 1 da lição, vai falar a conversão de Saulo, um ato de graça de Deus. O primeiro ponto aqui diz a conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Em Atos capítulo 9, versículo 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Está em Atos capítulo 9, versículo 4. Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por sua experiência sobrenatural, pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. Então aqui, irmãos, aqui vai dizer de uma experiência impactante que Saulo teve. Ele se deparou com a luz que era muito forte, mais forte do que o sol. E essa experiência que nós temos todos os dias, quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor. E esta palavra é luz para nós. E nós precisamos que esta luz impacte em nossas vidas. E a cada dia nós precisamos entender a obra redentora de Jesus, a obra que resgata de Jesus em nossas vidas. Aqui Saulo teve uma visão. E a visão o quê? De Jesus ressurreto. Ele reconheceu que ele era o Senhor. Irmãos, todos os dias nós precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. É muito interessante essa passagem aqui, porque a palavra de Deus confronta Saulo. Naquele momento ele era perseguidor, ele estava indo para perseguir a igreja. E por várias vezes a igreja será perseguida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra irá confrontar todos, tantos aqueles que são perseguidos da igreja, como aqueles que perseguem a igreja. E a palavra de Deus é que nos sustenta, que sustenta a nossa fé que há um Jesus ressurreto e que ressuscitou, e que nós também nele ressuscitaremos
pela nossa fé em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Aqui o item 2 vai trazer aqui a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou uma iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Então aqui, irmãos, Saulo ele tinha uma trama ali, ele tramou ali algo contra os seguidores de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, durante toda a sua caminhada, sua e a minha caminhada, haverá perseguições e pessoas irão tramar, irão pedir o que? Cartas, irão pedir subterfúgios, irão se embasar em outras pessoas para poder nos perseguir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, fique tranquilo, porque o que te sustenta, o que me sustenta é a palavra do Senhor, é a fé que nós temos nele, a fé do ressurreto Jesus Cristo. Jesus irá nos proporcionar experiências, e muitos daqueles que nos perseguem, nós devemos realmente orar por eles, porque Jesus também pode trabalhar na vida deles de uma forma extraordinária, de uma forma milagrosa, e os trazer também para o nosso lado, os trazer para o lado de Cristo, para o lado da nossa fé. Jesus aqui, vendo que Saulo era duro de coração, Jesus mesmo proporcionou uma experiência com ele. Ore para que Jesus também proporcione uma experiência impactante com aqueles que te perseguem por causa da tua fé. Nós aqui, irmãos, respeitamos todas as fés, não perseguimos nenhuma fé, mas somos perseguidos. Que nós oremos por aqueles que nos perseguem, para que tenham uma experiência com Deus, uma experiência relevante, uma experiência impactante, e deixe com que a palavra, com que a luz da palavra transforme essa pessoa, e não nós. Nós não temos poder para transformar nada, mas a fé em Cristo Jesus nós podemos sim transmitir, e podemos orar para que pessoas possam ter também essa experiência impactante. No item 3 vai dizer: a graça salvadora se manifestou a Saulo. A carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Ou seja, a graça é um favor outorgado por Deus
aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora, do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Então aqui, irmãos, vem dizer claramente que nós somos salvos pela graça, não por merecimento próprio. Aqui diz na palavra, estávamos todos destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. E nós somos o quê? Justificados não por nossas boas obras, não porque somos bons, não porque merecemos, mas nós somos justificados mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Se você tem fé em Cristo e você crê que Ele veio e que Ele se entregou por causa da minha e da sua, dos nossos pecados, por causa da nossa conduta, porque nós estávamos separados, por causa da nossa separação, se você crê nisso, acredite, você é salvo pela fé. E você é salvo gratuitamente. Basta apenas dizer: eu creio que Jesus Cristo veio e levou sobre si todos os meus pecados. E Ele religou o que estava desligado. Eu estava desligado da graça de Deus. Você e todos nós estamos desligados da graça de Deus se não for por Cristo Jesus. Então Cristo Jesus nos liga novamente à graça de Deus. E isso é feito de forma gratuita. De forma gratuita. Basta nós decidirmos nos entregar a Cristo Jesus. Se você ainda não fez isso e esta palavra está tocando no seu coração, faça neste momento. Entregue sua vida agora a Cristo Jesus. E experimente da graça e das experiências que Deus fará na tua vida. Aqui, irmãos, diz claramente para confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez isso, faça neste momento. Esta é uma oportunidade que Jesus te dá. Se você viu esse vídeo até esse momento, se alguém te convidou para ver este vídeo e você está ouvindo essa palavra, é porque Cristo tem uma experiência com você. Faça isso neste momento. Amém? No inciso 2 vem dizer assim: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. No item 1 vem dizer: a conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoeo, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso. Uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos capítulo 3, versículo 19. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Está em Lucas capítulo 15, versículo 10. Isso é obra do Espírito Santo. João 16, 7 e 8. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem. Efésios capítulo 4,
versículo 22. E aponta para o revestimento do novo homem. Efésios capítulo 4, versículo 24. Então aqui, irmãos, no item 1, vai dizer claramente, aqui a conversão é o quê? Você mudar o seu caminho. Você está indo a um caminho e você vai converter este caminho, você vai converter a sua caminhada. Quando nós vemos uma placa de conversão, você vai ver uma placa de conversão no trânsito, virada para a direita ou vire para a esquerda. Irmão, se converter é você mudar o seu caminho, mudar o seu modo de pensar. Aqui do grego vai dizer matanaeu. E matanaeu vai dizer arrepender-se no grego. Arrepender-se é o quê? Sentir remorso pelas coisas ruins que fizemos, pelos atos que nós fizemos, pelas palavras que nós proferimos, pelos pensamentos maus que nós tivemos. Esse arrepender-se aqui é mudar de atitude. E quando você conhece a Cristo, você muda de atitude. O início é você se entregar a Cristo, você reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas este é o início. O arrepender-se no seu caminhar é uma caminhada em que você vê a necessidade da sua mudança dia após dia durante a sua caminhada. Você mesmo vai sentir isso. Você mesmo vai se arrepender de coisas ruins. E ao se arrepender, lembre-se que Cristo está com você e Cristo te justifica. Essa caminhada aqui, irmãos, vai fazer que a nossa conduta ela seja transformada por Deus no nosso caminhar. Então o nosso caráter dia após dia vai ser moldado conforme os padrões de Cristo e não conforme os meus padrões. Será que o meu e o seu padrão é bom? Será que o nosso padrão é a matriz? Irmãos, a matriz é Cristo e o padrão é Cristo. Não coloque o padrão em você, não coloque o padrão nos homens, porque nós somos falhos, todos nós, mas o nosso padrão deve ser Cristo Jesus. E a nossa verdadeira conversão é a conversão em que nós decidimos mudar os nossos comportamentos conforme o padrão que está na palavra de Deus. E este padrão vai nos trazer uma vida de alegria, uma vida de paz com as pessoas. E alegria não depende da alegria das circunstâncias, mas depende de alegria e da paz que a palavra traz ao teu coração e à tua mente. No item 2 vai trazer aqui: a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver a Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Isso está em Atos 9, versículo 3. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Isto está em Atos, capítulo 9, versículo 6. Então aqui, irmãos, os nossos olhos carnais, aqui nesta lição nós vamos aprender que os nossos olhos carnais sempre vai ser egoísta, sempre vai olhar para os nossos próprios desejos e para os nossos próprios pensamentos. Então o nosso pensamento aqui, os nossos próprios desejos, vai nos trazer o que? Como o que nós pensamos é o certo, o que nós fazemos é o certo, que nós somos os justos. Mas não há um justo sequer. A Bíblia diz isso. Não há um justo, nenhum sequer.
E aqui, irmãos, nesta lição nós aprendemos que o quê? Que nós devemos ser cegos para os nossos próprios desejos. E nós devemos abrir os nossos olhos espirituais para os planos de Deus em nossas vidas. De repente nós queremos viver os planos que nós temos em mente, mas nós devemos entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos e bem melhores, infinitamente melhores do que os nossos planos. Os nossos planos podem até dar errado, mas os planos de Deus para nós não. E quando nós percebemos isso e aceitamos isso em nossas vidas, quando nós decidimos ficar cegos para os nossos desejos e colocar os nossos desejos no Senhor, buscar em Deus quais são os planos de Deus para nós, quando nós perguntamos a Deus o que quer que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Pergunte isso a Cristo. O que o Senhor quer que nós devemos fazer? E Deus vai te fazer isso bem claro. Ele vai te orientar, Ele vai te conduzir para o caminho da salvação, para o caminho de paz na tua vida. E aqui diz que eles são o quê? Abertos os olhos espirituais. E abrir os olhos espirituais é aceitar a vontade de Deus na tua vida. Aceite isso, meu irmão. Em tudo que for fazer, coloque Cristo acima. Coloque Cristo em primeiro lugar. E tudo que você for fazer, coloque Cristo. E na sua condução, na sua caminhada, você sentirá paz. No item 3 vai dizer: a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer a Cristo, que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador, como obra de Deus. A conversão é uma manifestação externa da regeneração operadora pelo Espírito no interior do homem. Ela opera, irmãos. É a regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 30. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Ou seja, aqui, irmãos, o choque da experiência sobrenatural. E eu creio que todos nós já tivemos algum tipo de experiência sobrenatural em nossas vidas, na nossa caminhada. Ela abre os nossos olhos. Ela nos leva a crer, a ver, a se deparar com uma situação em que nós reconhecemos que tem uma força maior. E segundo a nossa fé, essa força maior é Deus, essa força maior é Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Então aqui, irmãos, a conversão, ela é a prática de uma mudança de hábitos.
de uma mudança de atitudes, de uma mudança de pensamento, de uma mudança do falar. Então nós temos uma transformação em nossas vidas. A verdadeira conversão, ela muda, o Espírito Santo muda o homem interior. Então quando você se converte, você não vai ser a mesma pessoa, você não vai andar como antes, você não vai ter as mesmas atitudes, o mesmo pensamento que você tinha antes, e durante toda a sua caminhada cristã vai ser assim. E se ainda há algumas áreas na sua vida que você não mudou, que você ainda não deu meia volta, não se converteu a Cristo, faça isso hoje. Porque há áreas na nossa vida, as áreas da nossa vida que nós ainda não mudamos, ainda não entregamos para Cristo, e nós continuamos a fazer da nossa própria maneira, e isso vai trazer o que? Tristeza para nós. O Espírito Santo mesmo vai te constranger, você mesmo vai ficar triste com as coisas que você faz e que não, você sabe que não agrada a Deus. Então hoje é o dia em que você está vendo esta lição. Hoje é o dia que você pode muito bem dizer: Pai, me ajuda a deixar esta prática que não te agrada. Me ajuda a deixar de falar essas coisas que não te agradam. Essas coisas trazem tristeza para o teu coração. E Deus quer trazer alegria para o teu coração. E alegria no teu coração é a paz que Cristo nos dá. É a paz que este mundo não pode nos dar. Mas só Jesus pode nos dar esta paz. Faça isso hoje, irmão. Todos nós devemos fazer isso. Eu também faço. Porque atitudes que não agradam a Deus nos traz tristeza. A todos nós. A mim e a você. E nós devemos o quê? Pedir força a Deus para que nós façamos práticas que entristeçam o Espírito Santo e que traga também tristeza para as nossas vidas. Aqui tem uma mensagem que diz: uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Deus quer fazer uma poderosa transformação em nossas vidas. Basta que nós decidamos deixar com que Ele faça essa transformação. Se deixe ser transformado, se permita ser transformado pela palavra de Deus. E você vai viver grandes coisas na sua vida. Aqui no inciso 3, vai falar as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeira, a faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Conforme Romanos 3, versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, quem reconhece que é pecador, ele tem o quê? Uma ciência. Esse é o primeiro item. O primeiro item é o quê? Ele tem uma ciência. Ele sabe que ele é pecador. Irmãos, nenhum de nós podemos ser o que? Justificados. Qual a nossa condição? Qual a minha condição? Qual é a sua condição? Segundo a nossa fé, segundo a fé cristã, nós somos pecadores. E cabe a nós reconhecermos isso. Quando você reconhece isso, quando você toma ciência disso, você começa a sua caminhada de uma forma completamente diferenciada. De repente você está vendo que você faz coisas boas, que você faz obras boas, e você acha: poxa, eu não peco. Mas a palavra aqui, durante toda essa lição, diz aqui, né, que todos nós somos destituídos da glória de Deus.
E todos nós somos pecadores. E nós só somos salvos mediante Cristo Jesus. Então a primeira coisa aqui, irmão, é o conhecimento. Nenhuma carne é justificada mediante as obras. Ou seja, nenhuma pessoa é justificada mediante as suas boas obras. Elas são justificadas mediante a fé em Cristo. O item 2 vai dizer o quê? Qual a segunda faculdade? Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha só, a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Isto está em Salmos 51, verso 1. Irmãos, se nós não estamos em Cristo, a tristeza do mundo vai nos abater. Mas quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, o próprio Deus, o Espírito Santo, nos constrange e traz tristeza para o nosso coração. E essa tristeza vai reproduzir em nós o quê? Vai produzir em nós o arrependimento. E esse arrependimento vai moldar o nosso caráter, moldar a nossa conduta. Nós vamos começar a conduzir de uma forma diferente, porque temos consciência. E essa emoção da tristeza, do arrependimento, vai nos levar para a salvação. Então, a tristeza que há em nós vai produzir em nós o arrependimento. E esse arrependimento vai nos conduzir à salvação. O alvo, que é Jesus Cristo. Que nós possamos identificar sempre esta emoção, irmãos, essa faculdade, essa ciência da emoção em nós, da tristeza pelas coisas erradas, e nos arrepender, e continuamente nos arrepender, porque como somos pecadores, nós continuaremos, uma hora ou outra, nós pecamos, e quando pecamos nós precisamos o quê? Nos arrepender, deixar aquele pecado, e pedir a Deus para nos guardar de uma forma poderosa, para que não voltemos a cometer os mesmos erros. Amém? Aqui, a terceira faculdade é a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Nós podemos verificar isso em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Com a imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado faz a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos verificar isso em João, capítulo 16, versículo 8. Para então tornar a unir sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia com auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo. O homem pode escolher, decidir e mudar de vida.
Ou seja, irmãos, nós temos sim o livre-arbítrio. Deus nos faz livre para decidir. Porém, infelizmente, pelo pecado, a nossa vontade não é a vontade de Deus. E a nossa vontade, ela nos conduz ao pecado, porque nós estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, segundo o nosso desejo do nosso coração, e o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz isso, nós vamos sempre, irmãos, estar inclinados para o pecado. E inclinados para o pecado, estamos no caminho para a morte, e a morte eterna. Mas inclinados para a vontade de Deus, que está descrito nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada Cristã, nós podemos aqui estar o quê? Diante da vontade de Deus. Então nós devemos pedir a ajuda de Deus e nos esforçarmos para que a nossa vontade seja a vontade de Deus na nossa vida, porque a nossa vontade é má, irmãos. A nossa vontade vai nos conduzir ao pecado, mas a vontade de Deus vai nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos ter isso na nossa mente. Meu Deus, será que a minha vontade é a tua vontade para a minha vida? Porque se não for, eu quero a tua vontade na minha vida e não a minha. Peça isso a Deus. E Deus vai te moldar, vai moldar o seu caráter. Mesmo nós, irmãos, tendo a faculdade intelectual, sabendo exatamente que só Deus é o que nos conduz para a vida eterna, só Cristo Jesus, mesmo o Espírito Santo nos constrangindo, trazendo tristeza ao nosso coração quando cometemos pecado, cabe a nós termos a nossa vontade voltada para a vontade de Deus e não a nossa, porque a nossa decisão é livre. Deus não vai mexer na nossa decisão. Então decida hoje, irmão, fazer a vontade de Deus e não a tua. E aí você vai encontrar paz para o teu coração. Amém? Peça a Deus essa ajuda. Não tente sozinho. Nós, tanto eu como você, não temos força para lutar contra o pecado. Mas Jesus Cristo nos deu força para lutar. Em Cristo nós vencemos o pecado. Nós, por nós mesmos, segundo a nossa vontade, não venceremos. Mas Cristo Jesus nos dá poder para vencer o pecado. Amém? A conclusão aqui vai dizer: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Então, o que vai nos conduzir à salvação? É o arrependimento e a fé. De quem? De nós, dos pecadores. E esta foi a lição 3, a conversão do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a cada um e que essa lição possa servir para você colocar no teu coração, ao ver este vídeo, que Deus tem uma obra na tua vida e que Deus pode transformar tudo aquilo que está errado na minha e na tua vida, se nós o seguirmos, se nós seguirmos a Cristo Jesus. Teremos paz. No mundo teremos aflições, mas em Cristo Jesus teremos paz. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.